Vamos falar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Vamos abrir rapidamente em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 9, 16 e 17, fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, aqui estamos, ó Deus, diante da palavra do Senhor. Queremos, ó Deus, aprender do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite, ó Deus. Fala conosco. O Senhor fez habitar o teu Espírito em nós, ó Deus, e Ele não está mudo, Ele fala conosco, Senhor. O teu Espírito fala conosco nesta noite, através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o objetivo de Deus, desde o princípio, ao criar o homem, era que o homem vivesse eternamente. Deus não criou o homem para morrer. Viver alguns anos, alguns mais, outros menos, mas envelhecer, adoecer e depois morrer e voltar ao pó. O objetivo de Deus era a vida eterna para o homem já desde o momento em que ele foi criado, Adão e Eva. Deus tinha dado a eles uma ordem para eles procriarem, encherem a terra. Deus tinha dado a ordem para eles cultivarem a terra, cuidarem da terra, dos animais. Deus colocou Adão como um administrador. Deus colocou Adão como governador da terra. E não só da terra, eu acredito que Deus queria que Adão dominasse o mundo físico que foi criado, todo, inclusive outros planetas, outras galáxias, estrelas, por aí afora. E Deus tinha colocado no jardim, feito um jardim para colocar o homem. Esse jardim era um jardim especial, um lugar especial dentro da Terra, dentro do planeta Terra. Deus escolheu um lugar, e ali, aqui no livro de Gênesis, fala que lugar é esse. Na geografia, é um lugar geográfico, um lugar definido, que é entre 4 rios. 2 deles são conhecidos nossos, dos livros de geografia e de história antiga, que é o rio Tigre e o Eufrates. São rios que existem ainda até hoje, não secaram, não. Estão lá no Irã e no Iraque, né? Naquela região ali, tem um nome próprio, aquela região ali. Palestina? Não, a Palestina é Israel, lá é... Fugindo. Ali é o Oriente Médio. É o Oriente Médio. Oriente Médio. E os outros 2 rios, que é Gion e Pison. E o Pison. Gion e Pison, os outros 2 rios. Esses, a gente não ouve falar deles porque parece que eles desapareceram, né? O deserto já consumiu com muitos rios, já fez muitos rios desaparecer. Eu trabalhei em Norte de Minas durante um ano, na cidade de Salinas, e o rio Salinas está quase desaparecendo.
Ele só não desapareceu porque eles fizeram uma represa do Pantanal, e aí o rio ficou um pouco mais... ele tem mais água, um pouco mais de água agora. Mas no tempo que nós mandamos ele estava seco. E como chove pouco lá, e lá chove pouco, né? Ele não tinha água mais, ela estava só areia, a gente atravessava para lá e para cá. Então o deserto já consumiu muitos rios. Eu acredito que o rio Gion e o Pison isso que desapareceram. Mas podem ser apenas rios espirituais também, ali naquela região, mas entre o rio Tigre e o Eufrates, um local geográfico, um local físico. Deus criou um jardim, plantou um jardim, é o que a palavra fala. E nesse jardim, ele colocou toda a espécie de árvore frutífera. O homem podia comer o que quisesse. E entre todas as árvores tinha duas especiais. Uma é a árvore da vida. Se o homem comesse dessa árvore, ele não morreria mais. Tanto que quando ele pecou, depois que ele pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de comer da árvore da vida. Como ele pecou, Deus tirou ele de lá. Porque se ele, em pecado, comesse a árvore da vida, ele não teria salvação para o homem, não teria perdão para o que ele fez. Os irmãos sempre perguntam, é uma questão que as pessoas sempre perguntam sobre livre-arbítrio, se existe livre-arbítrio. Para início de conversa, essa é uma expressão que não existe na Bíblia, o livre-arbítrio. Em lugar nenhum na Bíblia tem essa palavra, essa expressão, livre-arbítrio. Tem a palavra livre, tem a palavra vontade, mas não tem essa expressão livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É uma pessoa que a gente supõe que ela tem escolha livre. Ela pode escolher o que ela quiser. Se a gente for analisar a raiz das palavras, a gente vai ver que nós não temos e nunca tivemos um livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem não escolhe o que ele quer. Você, por exemplo, escolheu o dia que você ia nascer? Você escolheu o seu sexo? Você escolheu o seu nome? Nós não escolhemos quase nada das coisas mais importantes da vida. Eu vou escolher alguma coisa? Então o livre-arbítrio é algo que é questionável, não é? Agora, eu creio que quando Deus criou Adão e Eva, plantou o jardim para eles e colocou eles ali, Deus deu a Adão e a Eva o direito de fazer uma escolha fundamental na vida deles. E a partir do momento em que eles fizessem a escolha, essa escolha estaria decidida e não tem volta. Que algumas pessoas chamam isso de livre-arbítrio. Se existe, então, o livre-arbítrio, ele só pode ser exercido uma vez. E foi com Adão e Eva. Nós, descendentes de Adão e Eva, não temos esse livre-arbítrio que ele teve e exerceu uma vez. Eu acredito, por exemplo, que os anjos tiveram também o seu momento de decisão sobre a sua posição espiritual. E a partir do momento em que eles decidiram, está decidido. A partir dali, eles não têm mais o direito de voltar atrás. Assim como o homem, como Adão e Eva. Quando eles tiveram a oportunidade de decidir, olha só o que Deus falou com eles. Vamos ver em Gênesis 2,16. Olha, é muito sério isso, vejam bem. Diz assim: e o Senhor lhe deu essa ordem. Olha só, o Senhor, que Senhor é esse? Deus Criador, que criou o homem, e plantou um jardim especial e colocou o homem dentro desse jardim, onde tinha todas as frutas possíveis de se comer, inclusive essas duas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus pôs o homem ali e deu a ele o quê? Uma ordem. É isso que está escrito na sua Bíblia? Uma ordem. Deus deu a ele uma ordem, ou seja, nós vamos ver aqui na sequência. Ele não tirou da vontade Deus não deixou ele em suspenso. Ele tinha todas as árvores, todas as frutas,
Inclusive, essas duas frutas que nós já falamos, a árvore da vida e o conhecimento do bem e do mal, ficavam no centro do jardim. E Deus deu a eles uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? Vamos ver aí. Vejam bem a palavra. De toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só a ordem que Deus deu para eles. De toda árvore do jardim comerás livremente. Aí está dizendo alguma coisa sobre livre-arbítrio? Não. Está dizendo que eles têm liberdade para comer a fruta que eles quiserem. Então, nesse sentido, eles têm vontade própria. Nesse sentido, eles podem decidir. Agora eu quero comer uma manga. Daqui a pouco ele tem que comer manga de novo? Não, ele pode escolher livremente o que ele quiser comer. Agora eu vou comer uma maçã, um abacaxi, um melão, um morango. Ele pode escolher livremente o que ele vai comer. Mas não para aí o texto. Olha só o que fala mais. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então ele é livre para comer qualquer coisa que ele quiser? Não? Não. Mas ele não comeu? Então ele é livre para comer. O que Deus está falando com ele é para não comer. Mas ele podia comer. Então porque ele comeu. Ele comeu. Deus deu a ele inicialmente a vontade livre para comer o que ele quisesse. E Deus fala com ele, deu a ele uma ordem. Essa aqui em especial você não come. Come de todas as outras. Mas essa aqui você não come. Mas ele tinha liberdade para comer? Tinha. Ele comeu, ué. Se ele não tivesse a liberdade para comer, ia acontecer o que aconteceu no final do capítulo 3. O que acontece no final do capítulo 3? Deus tira ele de lá do jardim. Para quê? Para ele não comer a árvore da vida. Então o que acontece agora? Ele não pode comer. Agora ele não tem mais liberdade para comer a árvore da vida. Ele não está livre, não está mais à disposição dele. Então é aí que nós entendemos o seguinte: uma vez que ele exerceu o seu livre-arbítrio, entre aspas, vamos dizer assim, acabou. Não tem volta. Foi assim que aconteceu com os anjos. O líder deles, o líder de todos os anjos, o maioral dos anjos, conseguiu levar na conversa 1/3 de todos os outros anjos, de todas as hierarquias possíveis, a se rebelarem contra Deus e a comprar a briga dele. E ele resolveu destronar Deus, tirar Deus do trono, ou construir o trono dele acima do trono de Deus. E ele levou 1/3. Os anjos foram obrigados a segui-lo? Os que seguiram? Não. Foram de livre e espontânea vontade. Eles acreditaram nele de que ele iria derrubar Deus do trono. E que eles iriam ter posições superiores. Então eles tomaram essa decisão. E uma vez que eles tomaram a decisão, não volta atrás. Eles não podem voltar. Satanás, que se tornou esse anjo superior, e os seus demônios, foi o que se tornaram os anjos, os outros anjos, eles não podem voltar atrás. Fala assim: não, Deus, nós arrependemos de ter revelado contra o Senhor, queremos voltar a ser anjos de luz, queremos voltar a ser anjos bons. Não tem chance. Tanto não tem, que quando aconteceu isso, Deus preparou um lago de fogo, onde esses anjos serão lançados eternamente. Vão ficar lá eternamente sofrendo pela decisão que eles tomaram. No seu livre-arbítrio foi exercido uma única vez. Então, o livre-arbítrio só se exerce uma vez. Uma vez exercido, acabou. Nós vamos ver e entender por que acabou. E o que aconteceu com Adão? A mesma coisa. Deus falou com ele: você pode comer de tudo livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou o homem, Adão e Eva, para viverem eternamente. Qual que era o objetivo de Deus? Adão, ali no jardim do Éden, ele ainda era
uma folha em branco. Ele iria definir qual seria o seu futuro diante de Deus, baseado naquelas opções que Deus deu a ele. Ele teria que ter repreendido a sua esposa por ter comido e não comido da árvore, da fruta, e chegar diante de Deus e falar: Deus, ela comeu, mas eu não comi em obediência à tua palavra. E eu creio que Deus perdoaria Eva e ela não seria corrompida pelo pecado, porque a corrupção entrou na hora que Adão comeu, porque ele era o responsável por ela, né? E aí teria resolvido a situação. Aí ele exerceu o livre-arbítrio dele, vai ficar fiel a Deus, pronto. Aí a árvore do conhecimento do bem e do mal seria retirada de lá. E agora ele viveria eternamente dentro dos planos que Deus tinha para ele. Mas ele, infelizmente, tomou a outra decisão. Então o objetivo de Deus para o homem era qual? A vida eterna. Desde o princípio, desde o início. Mas o homem desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus, pecou contra Deus, aceitou a sugestão do diabo, acreditando mais no diabo do que no que Deus tinha dito para ele, porque Deus tinha dito: se comer, morre. O diabo falou para ele: não morre. Olha só, Deus falou assim: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E o que o diabo fala com a Eva? Lá no versículo 4 do capítulo 3: é certo que não morrerás. Então ele usa as mesmas palavras que Deus falou com Adão para dizer a Eva: Deus está mentindo para vocês, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Então eles caíram nessa lábia, pecaram e perderam a eternidade, a vida eterna. Não a eternidade, porque eles vão continuar em espírito vivendo eternamente. Mas a vida eterna, verdadeira, eles perderam. Só que nós vemos que Eva foi enganada. Por que para os anjos não tem perdão e para o homem tem perdão? Porque o homem foi enganado pela serpente, mas a serpente não foi enganada por ninguém. O diabo vivia na presença de Deus, os anjos viviam na presença de Deus, eles conheciam Deus, conheciam o mundo espiritual, todas as possibilidades, e resolveram se rebelar. Então para eles não tem perdão, mas para o homem tem, porque o homem foi enganado, foi ludibriado, o diabo passou a perna, usando a expressão nossa, no homem. Então Deus resolveu dar uma segunda chance para o homem. De que forma? Aí em Gênesis 3,15, onde Deus promete, ali Deus faz o primeiro anúncio de que viria o Salvador. E esse anúncio não foi feito nem para a mulher nem para o homem, foi feito para Satanás. Porque estava na serpente ainda, né? Possuindo a serpente. Deus fala com ele assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse seu descendente aqui é o descendente da mulher. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui foi pré-anunciado a serpente que o Salvador viria no futuro. E Deus então prepara tudo, prepara um povo, prepara uma nação, e dentro do tempo certo, a Bíblia diz exatamente isso, que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, Jesus nasceu. No tempo exato, não foi nem antes nem depois. No tempo exato. Muitas pessoas falam, seria mais fácil Jesus ter vindo hoje, porque nós temos a internet, temos facilidade de comunicação, né? Comunicação instantânea via satélite hoje, mas não, Deus é muito sábio. Claro que ele sabia que a internet ia surgir um dia, mas quando Jesus veio, mais ou menos 2000 anos atrás, nós estávamos vivendo no auge do Império Romano. E um pouco antes do Império Romano tinha acontecido o Império Grego. E o Império Grego conseguiu fazer uma coisa no mundo naquela época que hoje não existe, que era uma unidade de língua. Todo mundo praticamente sabia falar o grego.
E todo mundo estava com as atenções voltadas para o Império Romano, e especificamente em Jerusalém, em Israel, que era uma nação que foi invadida pelo Império Romano, porque eles sabiam que naquela época tinha algo para acontecer. Lembra dos magos que vieram, viram a estrela e vieram? O mundo inteiro estava de olho em Jerusalém. Então foi o tempo certo de Deus. E Jesus nasceu. Jesus nasceu com o objetivo de fazer o quê? Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que acontece? Essa morte que aconteceu ali no Gênesis, que nós acabamos de ver, não foi imediata. O homem não morreu imediatamente. Ele morreu espiritualmente, sim, imediatamente. A morte espiritual ocorreu. Nós já falamos o que é a morte espiritual, já? Não é a morte do espírito, porque o espírito não morre. A morte espiritual é a separação do espírito do homem e de Deus. Eles viviam juntos, porque o homem foi criado para isso. E aí, quando ele pecou, desobedeceu imediatamente, o Espírito Santo saiu fora. Abandonou o homem, porque ele não pode conviver com o pecado, e o homem se viu sozinho, e ele se tornou o inimigo de Deus. Essa é a morte espiritual. Ela foi imediata, mas o corpo do homem não, ele continuou vivo, só que ele passou a ter agora sensações que antes eram dominadas pelo seu espírito. Agora as suas sensações, as suas emoções são dominadas pelo corpo físico, pela alma. E aí o homem se viu realmente inimigo de Deus e falou assim: eu quero nada com esse Deus, eu quero é fugir desse Deus, eu quero viver a minha própria vida. É um fruto de conhecer o bem e o mal. Quando a pessoa conhece o bem e o mal, exceto Deus, todos os outros seres criados, quando conhecem o bem e o mal, eles optam pelo mal. Eles querem fazer o mal. Eles se direcionam, são movidos pelo mal, pela maldade. E o homem então seguiu esse caminho. E a partir do capítulo 4 de Gênesis, conta a história dessa separação do homem de Deus. Como que ele vai formar, os povos daquela época se formam, todos os povos se formam visando ficar cada vez mais longe do Deus verdadeiro. Eles começam a criar deuses para si, para satisfazer o seu desejo que o homem tem de ter um Deus. Eles começam a criar deuses para si, mas o Deus verdadeiro eles não querem. Isso é a morte espiritual, isso é o perecimento. E além disso, como disse Jesus, além dessa morte física que o homem passou a ter, porque a partir daquele momento ali, o seu corpo começou a envelhecer. Nós já falamos disso aqui. O corpo dele começou a envelhecer, ele começou a adoecer. Eu até brinquei que quando ele saiu do Jardim do Éden, ele deu uma topada lá numa pedra, num toco, e já machucou o pé, já ficou bravo. Por que está acontecendo isso comigo? Né? Antigamente não tinha problema nenhum, até agora mesmo não tinha nada. Dava fome, eu fazia assim, ó, pegava a fruta que eu quisesse e regozijava, né? E agora não, agora as coisas estão ficando ruins. Aí deu uma dor de barriga, e aí dor de cabeça, aí começou problemas. Ele passa no magalho e o espinho rasga o braço dele e começaram os problemas. Os problemas, e aí ele foi envelhecendo, ficando fraco, morreu. Todas os seus descendentes passaram a ter esse problema. A morte física. E agora Jesus veio no tempo certo de Deus para nos dar de novo a oportunidade de voltarmos à vida. Por isso que a Bíblia fala tanto em arrependimento. Porque se o homem se arrepende de seus pecados, pede a Deus perdão, reconhece Jesus como seu Salvador, ele volta a viver. Primeiro a vida espiritual. O que acontece primeiro é a vida espiritual dele que volta. Ele nasce de novo espiritualmente. Mas o corpo dele ainda vai morrer.
Porque ainda tem um tempo, ainda tem coisas para acontecer nesse mundo. Mas assim como o seu espírito foi o primeiro a morrer, a se separar de Deus, agora o seu espírito é o primeiro a viver. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Mesmo que o seu corpo continue fraco, doente, cansado, vai se machucar, vai adoecer e vai morrer um dia, mas o seu espírito já renasceu. Vamos ver isso que Deus prometeu para nós e Jesus cumpriu. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Romanos 5, capítulo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam bem, Romanos capítulo 5 e 6, também parte do 7, descreve bem o que aconteceu ali, no Jardim do Éden, e as consequências do pecado de Adão. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que um somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Adão trouxe a morte com o seu pecado. E o que Jesus trouxe? Vida. Jesus trouxe vida. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá o quê? Vida. Porque como pela desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que foi que Jesus morreu na cruz? Para que aquele que nele crê tenha e não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão vendo o que Jesus fez? O que Jesus propôs? Qual foi a obra de Jesus para com o homem? O homem recebeu a condenação
o seu ato, que foi dado ali no Jardim do Éden. Ele recebeu o castigo merecido pelo seu ato, mas o amor de Deus, como diz lá em Efésios, mas Deus, né, sendo grande em amor para conosco, o que Deus fez? Enviou Jesus. Jesus morrendo na cruz, ele leva sobre si os nossos pecados e nos dá a vida. Então ele não só tira os nossos pecados, que era aquilo que tinha ofendido a Deus, pelo qual ofensa nós recebemos a punição da morte, ele tira essa ofensa e nos dá o benefício. Nós nos beneficiamos do sacrifício de Jesus. Capítulo 6 de João, de Romanos. Olha só o que diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Prestem bem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele não está falando aqui do batismo nas águas. Não está falando de batismo nas águas. Ele está falando da identificação que nós temos com Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus, é como se nós estivéssemos nos batizando. Nós estamos mergulhando em Jesus. Estamos nos submergindo em Jesus. Não é batismo nas águas. O batismo em si não salva ninguém. Não salva ninguém. Se salvasse aquele ladrão da cruz que morreu do lado de Jesus, não estava salvo. Porque ele foi batizado. Amém? Então o batismo aqui é a nossa identificação com Cristo na morte dele. O que ele está dizendo? Vejam bem, ó. Como viveremos no pecado? Nós os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vejam só que maravilha, irmãos. Jesus faz, ele executa os atos que permitem a Deus receber o direito que ele tinha de cobrar o pecado do homem. Jesus paga e nós é que somos beneficiados. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos identificamos com a morte de Jesus. Paulo diz claramente isso, que nós fomos pregados na cruz com Jesus. Nós, no que mergulhamos em Jesus, que fomos batizados espiritualmente em Jesus, nós nos beneficiamos da morte de Jesus, porque o nosso pecado é perdoado, e quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele. O que nós recebemos quando a pessoa ressuscita? O que ela recebe? Vida. Vida. Jesus veio para que nos desse vida. Ele morreu na cruz para que aquele que nele crê tenha vida, não pereça. A morte é tirada de nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisa entrar na nossa mente e no nosso coração. Versículo 6 fala assim, ó. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, com quem? Com Jesus, o nosso velho homem. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ele está falando aqui de Jesus. Quem morreu está justificado do pecado. Mas aqui disse que nós morremos com Jesus quando ele morreu na cruz. Então, nós também já estamos o quê? Justificados do pecado. É isso que está dizendo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha só o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é tremendamente significativo para nós. Quando nós entendemos isso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 6, especificamente, muitos dos problemas nossos de crença, de realidade espiritual, tem que sair fora, ir embora. Porque a nossa realidade, o que Jesus está nos proporcionando aqui, simplesmente através do crer no sacrifício dele, os benefícios que nós temos são tremendos. Continuando no versículo 12. Depois de falar tudo isso, ele fala assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós vamos entender isso, que uma vez que nós estamos identificados com Jesus, tanto na morte dele, quanto na ressurreição dele, Deus nos considera já ressuscitados. Lembra que nós falamos sobre isso, acho que na quinta-feira? Deus já nos considera ressuscitados. Para Deus isso já é fato. E se isso é fato para Deus, irmãos, por que nós vamos ficar inventando historinha, inventando heresias por aí? Para Deus já é fato que, se eu me identifico na morte de Jesus, eu morri na cruz pregado ali com ele. Mas ele ressuscitou. Então eu ressuscitei com ele, porque é isso que está dizendo aqui. E uma vez que eu estou ressuscitado por Jesus, a minha vida agora é vida de Deus. É Deus que vive através de mim. Eu não posso mais viver no pecado. Vida transformada. Exatamente. A minha vida tem que ser transformada completamente. Eu não posso mais viver no pecado. É isso que está dizendo aí. E no versículo 15 ele fala assim, ó, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? O apóstolo Paulo está questionando ele mesmo, né? Porque ele falou uma coisa ali, ó. Ele falou que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então já que eu estou debaixo da lei, da graça, não da lei, eu posso pecar? O que ele responde? De modo nenhum. Ou seja, sem chance. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, acontece o seguinte, nós falamos desde o início, ainda falamos sobre livre-arbítrio, sobre vontade. Eu tenho ou não livre-arbítrio? Eu posso ou não fazer o que eu quero? O que Paulo está dizendo aqui? Não. Não. Você não faz o que você quer. No início, sem pecado ainda, santo, inocente, puro, Adão e Eva tiveram a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Uma vez. E uma vez exercido, acabou o livre-arbítrio. E como que eu agora, descendente de Adão e Eva, vou achar que eu tenho livre-arbítrio? O que acontece? O homem sem Jesus, ele tem a sua vontade corrompida pelo pecado. Então ele nunca vai ter a vontade livre novamente. E o apóstolo Paulo falou aqui, aquele que você obedece, você se torna servo dele. O homem sem Jesus, ele obedece a quem?
carne, o pecado, Satanás. Então ele é servo de Satanás. Ah não, mas Jesus veio e me resgatou. Ótimo. Então agora eu não vou mais ser servo de Satanás, eu vou ser servo de Jesus. Eu obedeci antes a carne, agora eu vou obedecer o Espírito. Não sou livre. O homem continua sendo servo. Antes ele era servo da carne, servo do pecado, servo de Satanás. Agora ele é servo do Espírito, ele é servo de Jesus, ele é servo de Deus Pai, da palavra de Deus, ele tem compromisso. Então a vontade dele não é livre, não é livre. Para ele fazer alguma coisa, ele tem que responder a alguém. Entenderam, irmãos? Vamos concluir olhando ainda versículo 20, olha só o que fala, 20 e seguintes, tá? Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Ah, não é livres de Deus, não? Não. Ele era servo do pecado, agora ele é servo de Deus. Amém, irmãos? Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem Jesus, o que nos resta é a morte. Mas com Jesus, o que nos é oferecido é a vida eterna. No capítulo 7, os versículos 1 a 4, nós não vamos ler, 1 a 3, ele faz a analogia do casamento. Mas nós vamos ler a consequência, tá? A partir do versículo 4. Fala assim, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. O que ele está falando aqui? Ele usa a analogia do casamento. O que é o casamento? A mulher se casa, o homem se casa, né? Um com o outro. E aí um está preso ao outro agora, o resto da vida. Não tem esse negócio de separar, não. Ah, não deu certo, eu vou separar e casar com o outro. Não existe isso para Deus. Casamento é uma vez só. Casou, está preso um ao outro. Ah, mas eu não queria. Queria sim, ninguém te obrigou a casar. Ninguém pôs um revólver, né? Falando casa ou não. Casou porque escolheu. Se não está gostando agora, tinha que ter pensado antes. Então ele está dizendo isso. Casou, está preso, não está preso ao outro pelo casamento. Agora, se um dos dois morrer, o outro está livre. É isso que ele está dizendo. Se um morrer, o outro está livre. Porque era o casamento que prendia. A vida do outro estando vivo era que prendia ele. Morreu, então agora esse aqui está livre. Pode casar de novo. É isso que ele está dizendo. Então agora ele faz essa analogia, porque ele aplica isso ao nosso relacionamento com Cristo. Quando nós estávamos no pecado, era como se a gente tivesse casado com o pecado, casado com o diabo. É como se nós estivéssemos ligados em casamento ao pecado, à carne. Nós não podíamos ser de Jesus, porque a gente estava casado com a carne. Mas Jesus morreu e nós morremos com ele. Agora estou livre para me unir a Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, irmãos, a morte de Jesus nos trouxe vida. Foi por isso que Deus entregou Jesus, porque ele sabia que isso nos traria vida. Então Jesus morreu no lugar do homem, e o homem se beneficia, recebendo a vida de volta. E a vida, eu volto a frisar,
É a nossa união. Nosso espírito se liga de novo, se une. Qual a palavra boa para usar? Ele se liga de novo com o Espírito de Deus. E aí ele volta a viver, porque ele volta ao plano original que Deus tinha para o homem. Ele volta à vida, a verdadeira vida. É esta. O homem recebendo no seu espírito o Espírito do próprio Deus. Ele volta à vida. O que nós vamos receber lá no céu, na eternidade, é apenas prêmios, galardões e presentes de Deus. Porque a verdadeira vida não é nós estarmos no céu. A verdadeira vida não é nós estarmos na eternidade só com coisas boas. A verdadeira vida é nós termos de volta a nossa ligação com Deus, com o Pai. Amém. E isso, irmãos, prestem atenção, começa aqui na terra. Não precisa esperar o céu para ter a vida eterna. Você já tem aqui. Ah, mas como que eu posso te falar isso? Como que eu posso garantir isso? Vamos abrir rapidamente João e encerrarmos. João capítulo 3. Vamos abrir rapidamente e encerrarmos. A vida começa aqui. 36. É 36? João 3, 36. A não ser que a minha Bíblia seja diferente da sua. Olha o que diz aí. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. A sua Bíblia está falando assim: quem crê no Filho, um dia, talvez, com muita sorte, trabalhando muito, vai ter a vida eterna? É isso que quer dizer? Não. Quem crê tem a vida eterna. Agora, quem não tem, aquele que se mantém rebelde, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, permanece inimigo de Deus, ele permanece separado de Deus. E também o que vem no futuro para essas pessoas é pior do que o presente, porque vai, além de estar longe de Deus, longe da vida, da verdadeira vida, vai estar sofrendo agonias e angústias eternas que não tem fim. Pessoas aí fora, seitas religiosas, dizem que não, que a vida só existe para o bem, o mal não existe. Então não existe o inferno. As pessoas que não aceitarem Jesus, elas vão ser aniquiladas, igual um passarinho, morreu, acabou, não tem espírito, não tem nada. Isso é uma grande mentira de Satanás. Porque Jesus falou mais do inferno do que do céu, para advertir as pessoas de que o inferno é real. Mas não para nós. Para nós, a realidade é a vida eterna que Ele nos deu. E ela começa aqui. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe, então, Amém. com esta palavra. Amém.